Olá, meu nome é Cristina Passinato, eu sou uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos escuros, feições afinadas, né? Eu tenho olho amendoado, nariz fino e boca com lábio bem fino, né? E meu cabelo tá mais ou menos no ombro, né? São cabelos lisos. Eu estou usando uma blusa azul clara e estou aqui para falar com vocês sobre o tema um olhar anticapacitista no paradigma social da educação inclusiva no ensino básico. Inicialmente, eu quero informar para vocês que vocês podem visualizar e baixar essa apresentação através do QR Code. Basta apontar para esse QR Code que vocês irão ter acesso a ao PDF que foi salvo através dessa apresentação, né? E vocês podem também baixá-lo, né? Se vocês tiverem qualquer dificuldade, podem falar com o professor Guilherme Cordeiro, que ele vai ter o PDF para disponibilizar em Drive e ele pode passar o link ou mesmo para o e-mail da direção e eles distribuírem para vocês, tanto o link do Drive que está aberto, quanto também o PDF. Ou seja, vocês vão poder acompanhar e ter essa apresentação desde agora, através do QR Code ou de outra forma, pelo envio para vocês. Eu, inicialmente, gosto de colocar algumas, né, pulguinhas atrás da orelha das pessoas para poder inquietá-las, né, para vir, né, vir a ter já curiosidade sobre alguns conceitos, termos que são utilizados na área da acessibilidade da inclusão, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, e agora a gente não vai ter contato, né, para a gente discutir, mas para deixar no ar para essa nossa apresentação ficar um pouco mais interessante, eu queria saber de vocês se vocês acham que acessibilidade e inclusão é a mesma coisa, são sinônimas, né? Porque elas vêm a ser tratadas muito dessa forma nos ambientes escolares e nas falas de muitos por aí. Assim como também educação especial e educação inclusiva, né? São a mesma coisa? Essas coisas querem dizer o mesmo? Outra coisa que a gente tem falado muito, escutado muito por aí, é o que vem a ser o capacitismo, né? O capacitismo, o que é, né? Vamos falar sobre isso no decorrer da nossa, né, do nosso seminário, da nossa palestra. O que vem a ser a corponormatividade? O que ela dita, né? Esse nome grande, né? Esse neologismo, né? Essa palavra nova que aparece, né? Assim como o capacitismo também é, e eu vou falar um pouco mais disso. A corponormatividade vai vir de encontro à questão do capacitismo e vem de uma mesma origem. A gente vai falar lá para frente do seminário. Então, inicialmente, eu quero falar que, para qualquer aluno, com ou sem deficiência, nós temos já desafios, por exemplo, na minha área, no meu campo, né? Eu já tenho, né? E aqui nós temos alunos que podem nos dizer isso. Eu sei que aqui vão ter professores, alunos e tudo mais em diálogo comigo, e eu quero saber se vocês, alunos, professores, não concordam, se qualquer aluno não enfrenta esses desafios que eu vou falar agora. Linguagem, termos científicos, símbolos, fórmulas, disciplinas como as ciências exatas e da natureza ou da terra, da biologia, da física, da matemática, né, e da biologia, se não tem linguagens e modelos abstratos, representações e modelos que são muito complicados para qualquer aluno. Queria deixar assim uma reflexão. Professor, o dia que você foi aluno, você não teve as mesmas dificuldades que todos os alunos possuem? Enfim, não sendo capacitista, não querendo ser capacitista, porque qualquer pessoa pode qualquer coisa, quando ela quer e quando ela tem a ferramenta possível para chegar lá, né? Tem os caminhos compensatórios, a gente vai falar um pouco disso também, possíveis.
qualquer pessoa pode chegar lá, sendo que os caminhos, o tempo é de cada um. Só que, como a gente vê que os alunos sem deficiência têm dificuldade, né? Os alunos com deficiência, transtornos de aprendizagem ou desenvolvimento, ou tenham alguma questão de necessidade específica de aprendizagem, se a gente tem essas pessoas que têm alguma dificuldade, vocês imaginam que elas tenham mais ou menos que essas pessoas que transitam, têm uma passabilidade mais facilitada, né? Porque não tem as mesmas barreiras que essas pessoas que têm essas dificuldades. Essa diversidade ajuda ou atrapalha, né? Quando a gente coloca todo mundo no mesmo ambiente escolar, no mesmo, né, é, no mesmo patamar né, de aprendizagem, no mesmo ambiente de aprendizagem, né? Eles têm dificuldades, mas elas podem ser mobilizadas e mais possibilitadas quando nós começamos a ver através das potencialidades delas e não só pelas barreiras. E a gente vai ver mais adiante isso. Então, o conselho inicial que eu dou para cada professor aqui, que eu também sou professora, saí ano passado da SEDUC, onde vocês estão, né? Fui de sala de aula, de chão de sala de aula, fui de gestão no NAPES, da Metro 3, uma das regionais mais inchadas de unidades escolares. A gente tinha 103 na época que eu era do NAPES, não sei se fundaram mais alguma, tem um ano que eu estou afastada. É, eu também atuei no AEE, em sala de recursos, frente a professores né, de ensino regular, e sei da dificuldade que é e dos enfrentamentos que a gente tem em sala de aula e fora dela, junto com a gestão também. E eu falo, a criatividade, ela é tanto dentro da sala de aula, um elemento que a gente sabe que em Vygotsky, que é muito interessante, que ele fala que com a criatividade a gente cria ambientes mais propensos ao desenvolvimento das pessoas, né? E aí eu falo do seguinte ponto de vista: nós não somos só educadores, né? Segundo Paulo Freire, nós não fazemos uma educação bancária quando nós problematizamos, quando nós fazemos projetos, quando a gente usa o cotidiano, né? Então a gente tem elementos que a gente usa, né, de umas décadas para cá, a partir de tanto dos parâmetros quanto do BNCC, sempre trazem essa questão da gente trabalhar com o cotidiano, com a linguagem mais acessível para as pessoas, né, localizando, né, nas regiões onde elas estão, para que essa aprendizagem fique cada vez mais real para eles, signifique para eles algo, né? Então, a criatividade, né, dentro de um ambiente escolar, ela é um campo para gerar uma propensão de aprendizado, tanto para o aluno quanto para nós, porque nós não somos só esse professor de educação bancária, nós somos também professores que aprendem com seus alunos. Por que eu digo isso? Porque quando eu estou em contato com as minhas turmas ou com cada indivíduo da turma, enquanto indivíduo social, né, que está formando um coletivo, nós temos diferenças tanto individuais quanto das turmas como um todo, né? Isso para pessoas com deficiência ou sem deficiência, com transtorno ou sem transtorno. A gente sabe que a gente tem essa diversidade, e essa diversidade também, segundo Vygotsky, nos auxilia no desenvolvimento, tanto nosso quanto do aluno. Então, nós também estamos no lugar de aprendentes, pesquisadores. E aí é que eu chego nesse passo aqui, para quais as características, né, que a gente tem que ter para ser considerado um professor inclusivo. Nós devemos ser observadores, pesquisadores, atentos, pacientes e dialogais. Cada uma dessas características nos eleva a sermos professores inclusivos.
Porque a partir do momento que nós observamos a nossa turma, os nossos alunos individualmente, nós pesquisamos as necessidades desses alunos e estamos atentos e pacientes a ouvi-los, nós traçamos um diálogo eterno, é uma coisa que é constante no nosso ambiente de sala de aula. Com isso, dialogando com as famílias, com a EE, com a direção, com tudo mais, a gente consegue desenvolver o que a gente quer para um ambiente inclusivo e também acessível, porque a partir disso nós temos aberto um campo que pode buscar com que esses principais sujeitos com deficiência que são classificados dentro do nosso sistema, né, que são os cegos, surdos, com autismo ou deficientes intelectuais, eles tenham algumas características que nos privilegiem para poder, a partir disso, buscar acessibilidade dos materiais, do currículo, né, de como a gente fala em sala de aula com os nossos alunos, dos temas que a gente vai abordar curriculares, o que a gente vai falar também e como a gente vai moldar os nossos instrumentos avaliativos para poder saber se ele é promovido ou não, ou se ele precisa de um auxílio e tudo mais. Então, a gente tem alguns elementos em cada cada tipologia de deficiência ou transtorno que a gente pode utilizar, né? Em geral, os cegos usam o braille quando eles são alfabetizados assim, que é um sistema sígnico que trabalha letra por letra, né? E eles usam punção e a reglete, ou então a máquina braille, ou a audiodescrição. Eles são muito orais e também auditivos, o que nos propicia usar, de repente, uma tecnologia assistiva que é chamada ou o DOSBox, MacDaisy. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que são possibilidades de leitor de livro didático, que é o MacDaisy, e o DOSBox é um sistema que fala o que tem em textos acessíveis, tipo formatos em doc, TXT, né, que eles podem tanto digitar quanto ler os textos nesses formatos. Então, é um sistema muito utilizado pelos cegos. Os surdos, eles são mais visuais, né? Eles têm essa necessidade de ver esquemas, imagens contextuadas com textos bem simplificados e com uma linguagem bem simples, acessível, né? Não banalizada, mas acessível, né? A Libras, quando eles são sinalizantes, né? E eles sendo sinalizantes, eles utilizam a Libras aqui no Brasil, né? A Libras, a língua brasileira né, dos surdos, né? A língua brasileira de sinais, ela é uma linguagem visogestual, ou seja, uma linguagem, por assim dizer, uma linguagem não, ela é uma língua, ela tem estatuto de língua, né? Linguagem nós temos na química, na física, que tem uma linguagem específica, mas a língua de sinais, ela é uma língua que precisa ter sinais termos, né? Ou seja, sinais específicos de cada área que nós temos que promover. Então, há um campo de pesquisa muito grande de manuários, de sinalários que podem ser utilizados e que podem ser utilizados pelos surdos e pelos intérpretes de Libras, que, né, infelizmente está muito difícil de conseguir, mas que nós podemos utilizar em sala de aula para nos comunicarmos com os surdos. E os textos resumidos, como eu disse, textos resumidos, pontuais, resumos, textos em linguagem simples, isso ajuda muito ao aluno surdo a ser incluído, né, através da acessibilidade desse material que a gente está, né, buscando promover para eles, né? Os autistas, eles são muito visuais, eles precisam de associação de imagem com palavra, com múltipla escolha, textos muito objetivos para eles não se enrolarem. Nós podemos usar o hiperfoco, que é o assunto que eles gostam, né? Que eles têm de tema e que eles se interessam muito, utilizar para eles se interessarem e ser
um certo chamariz para que esse aluno abra atenção para aquele, né, determinada aula, ou leitura, ou prova, né? E eles têm uma seletividade muito grande, tanto de sentidos, assim, como visual, auditivo, ou mesmo até alimentar, né? E isso, se ele é contrariado, muitas vezes ele também pode, isso não em todos, tá? Mas isso pode acontecer. Quando contrariados, eles podem se irritar, e aí a gente tem que conter e tentar regular e voltar para a situação que a pessoa com autismo esteja um pouco mais, né, estável, né? Isso a gente faz com hiperfoco, com uma distração do que ele gosta de fazer, né? Por exemplo, se gosta de usar computador, a gente pega o celular, ou então faz alguma coisa para ele se distrair e sair daquele foco que ele está, da irritabilidade, né? Leva para um lugar onde está mais escurinho, um pouquinho mais tranquilo, até regular. Então, existe essa questão toda do aluno com TEA, que às vezes a gente precisa, por exemplo, de um acompanhante, num atendimento individualizado. Muitas vezes não tem para todos os alunos, às vezes vem para ajudar e às vezes não vem, né? A gente sabe no estado como é difícil, né? E ele é um pouco isolado da turma, ele é pouco social. Tem gente, tem alunos que têm nível 2 ou 3 que são até não verbais, né? Então a gente tem que ter toda uma comunicação diferenciada. É difícil, é desafiador, mas é possível. Eu já tive alunos tanto com autismo dentro de sala de aula regular quanto na sala de recursos, né? E foi possível trabalhar com eles, tanto nível 2 e 3. Eu consegui a possibilidade porque chegava sempre o coraçãozinho deles em alguma coisa e conseguia incluir a situação. Os que têm deficiência intelectual, né? Eles também são visuais, associativos, têm memória de trabalho comprometida. O que que é isso? Eles têm essa necessidade de que a gente faça repetições e, assim, de uma semana para outra, fazer resumos, né, da aula, lembrá-los um pouco de como foi a outra aula, para poder aproveitar alguma coisa, para poder dar a continuidade, porque senão ele não vai conseguir associar tudo e lembrar de tudo. Se ele for lembrando, ele consegue ter ajuda, né? Essa coisa da memória do trabalho. Eles entendem ali, mas não lembram na semana seguinte, digamos assim, né? Então, a gente sempre fazer um flashback rapidamente, assim, nos primeiros 5 minutos de aula, fazer um apanhado e, né? E assim progredir. Isso é muito bom para os alunos com e sem deficiência também, porque esse mundo cheio de informações e de internet e de rede social, os alunos estão todos muito sobrecarregados sensorialmente, não só os alunos com algum laudo. Aliás, tem muito aluno sem laudo, então a gente tem que sempre entender que a gente ser inclusivo até nas nossas estratégias de acessibilidade para os nossos alunos pode, de repente, atingir alguns alunos que não têm laudo e, na realidade, tem alguma questão que a gente não está sabendo e nem detecta, porque não é a nossa função diagnosticar ninguém, mas a gente, por pistas, acaba pegando e passa por uma direção, para uma orientação educacional ou para alguma coordenação pedagógica, para a gente chegar na família, tentar buscar e rastrear essa questão para maximizar nossas possibilidades e nossa compatibilidade com os alunos para vir a desenvolver mais esse ambiente escolar. Mas é deficiência física, né? A deficiência física, ela é uma deficiência que, se não tiver nenhuma comorbidade, não tiver nenhuma questão que atinja a questão intelectual ou mental, o aluno desenvolve tanto quanto os outros sem deficiência física. As estratégias aqui são mais físicas, são mais estruturais,
né? E a gente pode adaptar em conjunto com a escola, né? Colocar os alunos em uma turma, em uma sala, né, no primeiro piso, se for uma escola de vários andares, a gente colocar atividades que eles possam fazer, por exemplo, na educação física, adaptadas. Tem muitas equipes que gostam desse desafio de adaptar material e jogos e atividades e incluir esses alunos. Eu tive uma oportunidade de ver isso numa unidade escolar da Meta 3, que eu fui de sala de recursos. Eu conversava muito com a educação física e eles tinham a oportunidade de fazer isso com um aluno cadeirante. E ele se sentia muito bem, porque ele gostava muito da educação física, só que ele não se via participando, mas tinha um professor que adorava esses desafios, ele fazia essas questões, né, de adaptação e ele adorava, ele realmente. E a educação física, ela desbloqueia uma série de coisas, como as nossas atividades paralelas em sala de recurso, que não são reforço, não são aula de apoio, são atividades paralelas que a gente faz de desenvolvimento motor, desenvolvimento intelectivo, desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento da lógica, que desbloqueiam uma série né, de, é, de possibilidades, né, para as diversas disciplinas da escola, né? A gente atua no desenvolvimento do aluno, não só em uma determinada matéria ou outra que o aluno tenha dificuldade. Então, as principais barreiras que a gente tem são as arquitetônicas, né? Comunicacionais, atitudinais e a burocrática, né? A arquitetônica mais ligada à deficiência física, comunicacional e atitudinal é o que a gente vive em sala de aula. A gente tem que ter atitude, a gente tem que ter vontade, né? A gente tem que se comunicar, a gente tem que fazer uma rede na escola e propiciar essa inclusão de forma efetiva e real quando a gente se comunica bem dentro de sala de aula, dentro da escola. Os alunos também, é tão importante que os alunos recebam os seus colegas e ajudem aos professores a ter um ambiente mais acolhedor para essas pessoas e que tudo fique em paz na sala de aula. Parece uma coisa assim utópica, né? Mas muitos vão rir, né? Mas a gente busca isso, né? Porque quanto mais tranquilo, mais sossegados eles vão ficar e mais eles vão ficar, como é que eu vou dizer, mais regulados com aquele ambiente e se sentindo pertencentes àquele ambiente e buscando falar com os colegas, a se desenvolver, buscando tirar dúvidas e não isolado, se sentindo acuado, com medo né? Isso estou falando no campo da sala de aula dos coleguinhas, né? Dos colegas que estão juntos, né? É tão legal, é tão melhor quando você busca ter uma interação com aquele menino ou aquela menina que tem, ou menina, né? A gente tenha um aprendizado de vida, de, de experiências diferentes e um ajudar o outro. Eu acho que isso é o mais bonito da questão de ambientes inclusivos dentro de sala de aula e dentro de escola, né? As aprendizagens que a gente tem com relação ao desenvolvimento que a gente possui, enquanto a gente tem contato com o outro que é diferente da gente e que tem experiências diferentes de nós. E isso vai para além, né, só o conhecimento curricular ali da sala de aula, da lição, do conteúdo programático, mas sim a vivência, né, realmente de experiências de vida, né, gente? Isso não tem para ninguém. É isso que a escola também promove com essa união das pessoas diferentes entre si, né? Então, para os alunos, eu deixo um recado. É interessante que vocês interajam e tenham sempre essas pessoas diferentes junto com vocês, porque quando a gente está sempre com alguém igual e todo mundo concordando, a gente não aprende muita coisa. Fica a dica para vocês. E a questão burocrática, a gente sabe, né? Quem é da SEDUC sabe, né?
Olha, eu vou até indicar aqui o Diego Almeida, um stand-up super engraçado, que ele fala com perfeição dos nossos problemas estruturais e burocráticos dentro do stand-up dele. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook. Vocês vão buscar, que ele fala muito, muito, muito bem. E a gente sabe como é burocrata a Seduc, né? A gente tem o SEI agora que desburocratizou um pouco para os nossos queridos diretores. Vocês sabem como era muito extenuoso quando tinha que ir nas regionais e aquelas reuniões né, inacabáveis, sempre grandes, enormes, e que tinha sempre, né, aquela coisa da pressão por algum resultado, por alguma meta, formulário para cá, formulário para lá, e você tendo que atender a sistema, zerar sistema. Olha, gente. Isso é uma coisa. Agora eu sei, o diretor não precisa ir lá na regional toda hora, né? Então já está lá o sistema informatizado. Os sistemas da Seduc são muito bons. Eu me lembro que eu usava o gestão online, era muito bom, né? Eu não sei como é que é para o aluno, gente, mas o gestão online funcionava muito bem. Agora, a gente tem que alimentar os nossos sistemas com verdade, para que nossa gestão trabalhe com a verdade. E aí a gente não tinha muito isso, porque os prazos eram todos muito exíguos, e a gente tem que completar lá com alguma estimativa, então fica sempre estimativas, né? Então, isso tudo, gente, isso tudo causa, infelizmente, uma barreira que a gente enfrenta que é muito mais séria do que as outras e que parece impossível de ser sanada, que é a burocrática. Porque quem não sabe, quem tem aqui algum aluno que teve questão de ser cadeirante, que precisava de um transporte escolar. Esse até que é mais rápido, tá? Mas é uma questão que demora um pouco para poder ter a resposta por conta de toda essa questão burocrática. A questão dos acompanhantes, né? Dos cuidadores, né? Que a gente não chama de algo que seja como professor, mas é um acompanhante, é um cuidador. Não é uma pessoa que está ali fazendo uma mediação, né? Mediação seria como se tivesse uma coparticipação dentro da sala de aula, uma codocência. Nós não temos esse elemento dentro da SEDUC, infelizmente. Mas nós temos cuidadores, que são equipes que entram lá na escola e atendem individualmente cada aluno. Aí, quando consegue o cuidador, é uma beleza, né? Porque ajuda muito o professor em sala de aula. Porém, o processo para isso, quem é gestor, quem é diretor, quem é professor sabe, demora. Quando você vê, no meio do ano, ou está acabando o ano, vem o cuidador. Aí você fala assim, ai, meu Deus, só veio agora. E você, para adaptar esse cuidador ao ambiente, ao aluno, enfim, essa barreira burocrática devia ser realmente mais facilitada. Eu não sei como é que está agora, tem um ano que eu não estou mais na SEDUC, e não acompanho mais esse processo. Eu já estou fora do NAPS tem uns 3 anos, né? Então não sei como é que tá. Mas se estiver ainda assim, quem estiver me ouvindo sabe, é difícil. É difícil enfrentar essas burocracias, principalmente na SEDUC, porque, né, eu vivi 14 anos disso, né? Eu realmente na pandemia que eu fui sentir mais porque fui para o NAPS, aí depois na sala de recursos também vivenciei um pouco isso. Então, nós temos aqui um diagrama mais ilustrativo de que, né, de uns tempos para cá a gente evoluiu um pouco, mas nós estamos aqui no terceiro quadrante, tá, gente? Inicialmente a gente tinha as escolas especiais, que vieram lá do Império, que vieram com o modelo europeu, se adequaram aqui, os alunos ficavam internos, ou seja, as famílias depositavam esses alunos em suas estruturas e ficavam lá, e às vezes até se esqueciam das pessoas ali, porque se enquanto né, em casa eram trancafiados, escondidos da sociedade, das famílias e tudo mais, a solução era levar para o internato. E aí ficava lá, era cuidado. Nas escolas especiais tinham é, é, gabinetes médicos, tinham especialistas
de cada deficiência, por exemplo, o Instituto Benjamin Constant, o IBC, Trata os Cegos, tem todo até hoje tem essa estrutura de médicos para cada questão, cada tipo de deficiência, deficiência visual, e tem especialistas que sabem tratar as questões, as patologias ligadas a essas questões, né? Assim também é no INES, né? No Instituto Nacional de Educação, Ensino para Surdos, né? Então, nós temos isso ainda, mas é uma coisa que vem lá do Império e que foi se diminuindo através da formação das escolas especiais ou classes especiais. Ao invés de terem as escolas, os institutos especiais, que até tinham, mas começaram a incluir na escola de uma forma gradativa. Lá nos anos 50, 60, começou a se elaborar a LDB, e a LDB falava dos alunos especiais, e que se tinha que ter essa atenção. Então, formava-se professores especializados para poder atuar nessas salas especiais, que separavam os alunos, como nas escolas especiais, dentro de uma estrutura escolar que era regular. Né? E tinham as escolas especiais, que tinham pessoas com deficiência todas misturadas de todos os tipos, que não era só como os institutos, associações que faziam anteriormente a LDB. Né? E hoje nós estamos aonde? Na integração. Que a gente tem sala de recursos, a gente tem AEE, a gente tem um atendimento, né, do AEE para conseguir, né, fazer essa integração, mas nós estamos a caminho de uma inclusão. Só que, assim, a inclusão não pode ser feita abruptamente, né, gente? O que fizeram aí uma reforma aí da lei foi um arremedo que dá um tranco na educação especial, na perspectiva inclusiva, que está causando um choque na sociedade. Está causando um medo na galera das escolas especiais e uma certa, né, instabilidade na escola regular. Para poder chegar aqui, você não pode forçar da forma que a lei tem que ser feita a partir de uma forma natural, quando a pessoa com deficiência denuncia que a gente já tem um ambiente ali. Mas sair daqui, pular daqui para cá, não é fácil, e nem de uma hora para outra. E não é uma lei de cima para baixo que vai conseguir. Então, eu entendo todos os lados que estão pipocando com a nova, né, versão da LBI, da questão da Lei Brasileira de Inclusão e da questão do ensino inclusivo, porque ela mira uma coisa que é certa, mas ela está fazendo da forma errada. E aí, todo mundo pipoca. E aí é a questão da comunicação. Um não fala com o outro direito e todo mundo briga. E aí é uma torre de Babel. Sabe o que é uma torre de Babel, gente? Procura na internet, vocês vão ver. É quando tem uma confusão de todo mundo falando uma língua diferente e ninguém se entende. E aí você olha assim, gente, que doideira! Ninguém está se entendendo. E é uma questão muito delicada isso, porque todos querem mirar esse último quadrante. Porém, ninguém consegue porque não está conseguindo se comunicar. Procurem a lei, procurem as críticas e vejam que o que eu estou falando tem sentido. Né? Desculpem as tosses, é que eu estou muito gripada, agora que eu melhorei um pouco e estou fazendo esse vídeo para vocês. Minha voz está até um pouco melhor, porque ela estava muito pior. E eu estou bem melhor hoje, tá? Apesar da tosse aqui de cachorro, vocês me desculpem. Então, nós temos aqui uma, um, um, uma situação, né? Uma imagem que eu sempre uso, né? Que é falando, né, sobre a questão de três pessoas que estão com necessidades diferentes, porque são diferentes entre si, e que elas têm direitos iguais a um banquinho. Só que o grandão não precisa, então ele passou pequenininho e conseguiu todo mundo equiparar, que é a tal da equidade. O que aconteceu aqui com o cadeirante? Quando o grandão fez uma rampa, ele pôde subir e ver, né? Porque ele não era só o menininho que andava, mas era o cadeirante que subiria. Então, o que quis dizer isso, né? O que é equidade? A equidade
é o ato de dar o que cada um necessita para que todos tenham as mesmas oportunidades. E é isso que essa imagem traz aqui e que eu quis dizer para vocês, que é uma questão que precisa muito ser falada. A gente tem direitos iguais para pessoas diferentes. Então, a gente tem que ter equidade para poder equalizar os direitos de todos, para poder todo mundo conseguir fazer a mesma coisa, que é, no caso aqui, ver o campo do outro lado. No caso das ferramentas acessíveis que a gente utiliza, são para realmente dar equiparidade, equidade aos alunos, que a todos teriam o direito de acessarem a mesma informação, só que os que têm necessidade diferente estão ali com um instrumento para poder, né, chegar nessa igualdade e a gente conseguir gerar aulas mais inclusivas, porque essas ferramentas vão nos dizer assim, está todo mundo em tese com o mesmo entendimento e acesso ao que eu quero que acesse. Então, vamos lá, vamos trabalhar de forma inclusiva. E aí, aqui, esse mapa da inclusão só foi para mostrar que a gente precisa, né, trabalhar também as interseccionalidades, né? Eu não sou só uma pessoa com deficiência, não sou só autista, tenho TDAH, TAG e dislexia, isso tudo eu tenho, tá? Eu sou uma pessoa, né, que tenho, né, uma diversidade também de outras questões. Eu não em si, mas digamos que tenha uma outra pessoa que tenha tanto quanto eu e também seja lésbica, ou então outro gay, ou é trans, ou é preto, ou tem uma família que é diferente da família que eu tenho, que é a família burguesa tradicional. Então, a gente tem que respeitar. Então, por exemplo, pessoas com deficiência, aprenda, ouça. Tem origem, raça e etnia diferentes? Ouça e seja aberta. Tem famílias e gerações diferentes? Seja aberto e pergunte. Respeite e pergunte quando o gênero for diferente. Se for LGBTQIA+, ou simpatizante, aprecie e aprenda. Todos nós podemos mostrar diferenças e a gente aprender com elas. E aqui eu falo um pouco sobre capacitismo, que traz uma reflexão não, um conceito diferente, só que um simplificado, tá? Porque a origem desse capacitismo vem de uma palavra americana que é o ableism, que já é um neologismo, e vem de uma origem que é lá da questão do sistema capitalista, da estrutura da sociedade em classes, da questão de diferença de classes e tudo mais, e também da divisão social de trabalho, não só social e nem também só do trabalho, mas da família e tudo mais, né? É uma expressão ainda pouco conhecida, mas que traz consigo um problema histórico: a discriminação e o preconceito contra as pessoas com deficiência. A princípio, isso está atendendo, mas tem muito mais além. E eu sugiro, professores e alunos, pesquisem para saber das origens e por que esse capacitismo é estrutural. Tem a ver com aquela questão lá da corponormatividade e de todos terem o mesmo padrão de corpos e comportamentos e gerarem lucro para, né, o sistema em si. Então, nós temos que atender uma determinada demanda, estar no mercado de trabalho, ter uma velocidade de trabalho, e as pessoas que estão fora desse contexto são extremamente, né, sofrem muito com o capacitismo. Né? Temos que ser anticapacitistas, como dizia Angela Davis com racismo, que também é um fenômeno estrutural. Nós não basta ser contra o capacitismo, nós temos que ser anticapacitistas nos ambientes escolares. Para ilustrar isso, eu trouxe essa charge, que é incrível, que é feita também por um cadeirante, o Ricardo Ferraz, e ela traz uma situação inusitada, que é uma pessoa que não tem braços nem pernas, cadeirante, e que está ali com a boca trabalhando com o computador, e todo mundo espantado. Aí já viu, né? Vem todo um preconceito, uma forma de ver a pessoa como coitadinha, que está esperando, nossa, ela é espetacular. E não é nada disso, gente. Quem tem deficiência sabe. A gente só quer ser uma pessoa, a gente só quer ocupar um espaço na sociedade e a gente só quer ser.
A gente não precisa superar ninguém e tudo mais. A gente sabe, quem tem deficiência sabe. A gente não quer rótulo, a gente só quer espaço. E só quer ser compreendido. Então, eu deixo aqui umas questões para que sejam trabalhadas e pensadas daqui por diante no cotidiano de vocês. Existe capacitismo no ensino básico? E no meu caso, lá na universidade, no superior, nas nossas formações, no mestrado, doutorado e tudo mais? Os professores do ensino público são capacitistas? Nós que somos professores do ensino público, somos capacitistas? Como podemos evitar atitudes capacitistas em sala de aula? É falando com o aluno? Não seja capacitista, não faça isso. Será que isso promove mesmo o anticapacitismo? Então, pesquisem. Aí eu vou deixar o dever de casa para vocês. O que é design ou desenho universal? O que é uma adaptação razoável? E depois vocês me digam, me mandem e-mail, WhatsApp, pelas redes sociais, se ficou mais fácil utilizando esses dois conceitos em sua sala de aula e a palestra que a gente acabou de conferir, né, e de proferir. E aí eu pergunto para vocês, e agora, a partir disso? E agora, então? Aqui ficam meus contatos, minhas redes sociais. E agradeço muito a oportunidade de falar para vocês. Muito obrigada à direção do CIEP 312, o Raul Riff, né? Desculpa. E fiquem à vontade de entrar em contato, falar com o professor Guilherme se quiserem alguma explicação ou contato a mais. Para frente, a gente pode, de repente, combinar ano que vem de algum contato lá na UFRJ ou no próprio CIEP. Fiquem à vontade de entrar em contato e falarem comigo, tá? Muito obrigada e espero que todos tenham aproveitado muito a tudo que foi falado.